A paz do Senhor, amados irmãos, como é bom mais uma vez poder estar aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais, né? Daquilo que Deus tem para dar para nós nesta noite. Vamos orar para dar início ao nosso culto, ao nosso culto de oração e de adoração de hoje. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, mais este momento, Senhor, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos, Pai, a Tua palavra, Senhor, de aprendermos mais de Ti. Nesta hora, Pai, eu te peço, Senhor, para cada um, Senhor, onde chegar este vídeo, Pai, as vidas, ó Pai, que ouvirem, Senhor, que elas possam receber a bênção, que elas possam receber a Tua graça, do Teu Espírito, Pai, que esta palavra venha falar aos corações delas, assim como tem falado ao meu coração, Pai. Abençoa nesta noite, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu Espírito, Pai, derrama sobre nós da Tua unção, Pai, porque se não for o Senhor em nossas vidas, ó Pai, o que seria de nós, Pai, o que seria de mim, Senhor? Sem a Tua presença, sem o Teu amor, Senhor, nada serei, Pai. Então, nesta hora, Senhor, derrama, usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Então, irmãos, eu quero meditar nessa noite com vocês um pouquinho sobre a vida de José, né? O tema da minha mensagem é suportando a adversidade. Então, eu vou fazer um breve relato sobre a vida de José e como ele venceu, como ele suportou as adversidades. E um comparativo de como nós estamos, né, vencendo, como nós estamos encarando as adversidades que a vida tem se colocado, imposto para nós em determinadas situações. Como nós temos reagido. Então, vamos ler lá em Gênesis 37, de 1 a 4, que diz assim: Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama de seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Irmãos, a história de José vai aqui do capítulo de Gênesis, do capítulo 37 até o 50, vai falar sobre a vida de José e a família de José. Se você ainda não leu, leia, que é muito interessante, é muito bonito a maneira como Deus usa e Deus age na vida de José. Aqui nós deparamos, né, que assim, José, sim, Deus sabe todas as coisas das nossas vidas, Deus sabia tudo para a vida de José, o que seria melhor, o que aconteceria, como seria, e nós nos deparamos aqui com uma diferença, né, o pai gostava mais de um filho do que do outro. Realmente, José foi filho de Jacó com a mulher a qual Jacó amava Raquel, né? Embora ele foi enganado por Labão, ele casou com Lia, depois ele trabalhou mais 7 anos para poder ter Raquel, mas Raquel foi a mulher que Jacó amou. Então José foi foi fruto deste amor. E Jacó, ele fez uma separação entre os filhos, ele amava mais a José do que aos demais filhos. Isso é algo errado, porque isso gerou nos outros filhos o quê? Um sentimento de inveja, de ciúmes, de competição, coisas que não deve haver numa família, né? Então o pai deve separar essas coisas e não fazer. Mas Jacó foi pai velho, né? Já estava com uma idade avançada quando teve José, então ele teve mais tempo a ficar com José do que com os demais filhos. Quando os outros filhos nasceram, com certeza Jacó deveria estar trabalhando, pastoreando, fazendo seu rebanho, plantando, fazendo uma série de atividades. E quando José nasceu, os filhos mais velhos é que estavam fazendo isso para Jacó. Então, Jacó o quê? Se dedicou a ensinar José. Então, José, ele não tinha as mãos, né, judiadas ali por
para um campo, por estar ali pastoreando. José tinha as mãos finas, José teve mais tempo para estudar as escrituras, e Jacó foi ensinando, Jacó e Raquel, né, o ensinava. Então, isso, houve uma grande diferença, essa preferência de Jacó gerou entre os filhos um atrito, um certo rancor, um certo ódio nos demais filhos, né? E ainda tinha um agravante, né? Os outros filhos viam que Jacó dava mais atenção a Raquel do que as suas mães, as outras mulheres. Então isso também, né, gerava aquele atrito nos filhos, né? Porque a minha mãe é menos amada do que a mãe de José. E imagina na cabeça dos filhos como que isso fica, como que se resolve isso, como que isso se passava na cabeça deles naquela época. Imagina hoje na tua casa se isso acontece. Como que vai ficar a cabecinha dos teus filhos? Vai gerar revolta, rebeldia, vai gerar uma série de atritos, né? E não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E quando José fez a roupa, então a túnica especial para o filho, aí foi, acho que foi a gota d'água na vida deles, né? E eles ficaram assim de tal forma que eles não conseguiam mais nem conversar com José amigavelmente, né? De tanto rancor, de tanto ódio, de tanta ali série de sentimentos ruins, né? Que geraram no seu irmão. Então, pensa se fosse comigo ou com você, como que seria, como que estaria nosso coração, né? Nós muitas vezes vamos achar absurdo, nossa, porque... Mas pensa se fosse nós no lugar deles, né? Nós também estaríamos assim com o nosso coração, né? Então, a partir disso, irmãos, começa uma história de superação na vida de José, né? Uma história assim de que ele vem nas suas adversidades assim, suportando e superando de tal forma, irmãos, que é surpreendente para nós, né? E que durante esse tempo que nós também estamos passando aí por uma série de adversidades, uma série de coisas que mudou na nossa vida, assim, de um dia para o outro, foi um estalar de dedos, né? Todo mundo trabalhando em casa, um estalar de dedos, ninguém sai de casa, uma série de rotinas nossas foram alteradas, e que pra gente era tudo tão normal, era tudo tão... a gente, né, o nosso ir e vir era tão livre, hoje o nosso ir e vir é limitado, né? E muitas vezes isso tem causado, sim, em algumas pessoas algum tempo, assim, de desânimo, né? Em algumas ocasiões, né? De tristeza, de um coração endurecido, talvez. Mas aqui nós temos o quê? Tudo que já José se dispôs a fazer, irmãos, a partir do momento que ele começou a passar por este momento de adversidades na vida dele, ele colocou em prática tudo que ele aprendeu com o pai e a mãe dele. Tudo que José aprendeu, ele colocou em prática no serviço que ele teve lá na frente, na casa real. Tudo, irmãos. Então, assim, que isso sirva de exemplo, né? Que para você, para quem tem filhos, para quem educa aí, que tudo que você ensinar para os teus filhos, mesmo que você não esteja perto deles, eles possam praticar. Porque aquilo que você ensinar ao teu filho, aonde ele estiver, se ele for estudar fora, aonde ele estiver, ele possa ser bênção, ele possa ser próspero, porque foi o que aconteceu com José. Que os ensinamentos do teu pai não saiam da tua mente e que aonde você estiver, você exercite o ensinamento da palavra que teu pai e tua mãe têm te ensinado. Você jovem, sabe? Que isso seja assim algo que seja fervendo no nosso coração, que seja algo que esteja assim latente a cada dia mesmo, que sabe, minha mãe não está aqui, mas a minha mãe me ensinou, o meu pai me falou, que nós como os filhos possamos ser obedientes a isso, né? E o texto, né, conta que José era um homem muito formoso, e diante de tudo isso que aconteceu com os irmãos acabaram vendendo José, né, para uma caravana ismaelitas,
E José foi parar no Egito. E quando José chegou no Egito, José era um homem bonito, ele foi trabalhar na casa de Potifar e Potifar já entregou a casa toda na mão de José. De tamanha confiança que José transmitia, tamanha inteligência que José tinha. Então, Potifar entrega tudo nas mãos de José. Só que Potifar esqueceu que ele tinha uma mulher em casa, né? Uma mulher que não lhe era fiel. E um certo dia, se você ler lá em Gênesis, né, o capítulo 39, um certo dia a mulher de Potifar, né, começou a assediar José de uma tal forma, né, e José se reteve, José se colocou no lugar dele. Como, né? Ele não tinha aprendido aquilo com os pais dele. José tinha aprendido a ser fiel, fiel a Deus e fiel ao Senhor dele ali, que era Potifar. E essa mulher, ela não só assediou, como ela também agarrou José, porque na hora em que José fugiu, ela ficou com a túnica de José na mão. E ela, né, para se vingar de José, pelo fato de José ter rejeitado, ela vai e conta a Potifar que José, né, inverte toda a história, e nesse momento Potifar manda José para a prisão. E José vai para a prisão. Logicamente, irmãos, quando José foi para a prisão, seria o quê? Uma segunda adversidade dele. A primeira adversidade dele foi quando os irmãos dele venderam ele. Aí ele chega ali, tá fazendo um trabalho. Aí é levantada uma calúnia contra a vida dele. E José vai para o calabouço ali, na prisão, né? E você vê que essa mulher, ela estava o quê? Ela estava possuída, né? De um certo demônio, de destruição mesmo, né? Para destruir a vida dele. E ele fugiu, irmãos. E isso aconteceu com José. Então José vai para quê? Ele começa a ver a mulher, isso aconteceu porque era muito visível, né? A carência emocional que essa mulher tinha, né? E todos sabiam que ele não era um rapaz qualquer. José não era um menino qualquer, um homem qualquer. Como eu já falei, José tinha suas mãos macias, não conhecia o sol escaldante do trabalho rural e era um homem culto. Ele conhecia as escrituras, ele sabia da palavra, ele conhecia Deus, né? E José tinha essa aparência. E aquela mulher, o desejo dela tinha se tornado de uma forma tão louca, obcecada, irmãos, né? Que levou ela ao quê? Ao desrespeito, né? Do seu lar e do seu marido. E José, por sua vez, não se esquecia de um só ensinamento que os seus pais lhe haviam passado para ele, que os seus pais lhe haviam ensinado, né? Ele estava longe da presença dos pais, mas os seus ensinamentos eram tão fortes em seu coração que José não esquecia nenhum deles. José os colocava em prática, né? E ele guardou essas palavras em seu coração e ele poderia, irmãos, muitas vezes, né, José era jovem, ele poderia ver aquela mulher, poderia dar de tudo para ele ali, se ele mentisse, se ele fosse, né, uma pessoa infiel, mas ele preferiu o quê? Ele preferiu pagar o preço de algo que ele não tinha feito, mas ele foi ali, né, ele preferiu sofrer, não cometendo, né, pecado, não negar a sua fé, e por respeito ao seu servo Potifar. Então, olha que interessante, ele se manteve firme, fiel, né? Ele teve postura, né? Como que nós temos, né, nos posicionado diante de tantas situações que têm acontecido em nossas vidas, né? Nós temos tido realmente a postura de um verdadeiro cristão, de não negarmos a nossa fé, de permanecermos firmes, né? Principalmente os jovens, adolescentes, na escola, no colégio, né? Quantas coisas vêm em cima deles assim, que de repente eles
mas nós não podemos negar a nossa fé. Nós temos que permanecer firme como José, porque há uma recompensa, irmãos. E essa recompensa vem de Deus. Né? Quantas adversidades nas nossas vidas nós temos passado? As adversidades vêm para nos provar, para nos ensinar, sabe, irmãos, para nos ensinar caminhos diferentes. Às vezes a gente passa por uma prova e a gente vai sempre fazendo as mesmas coisas. Eu já passei por isso, vou fazer isso. De repente Deus manda algo tão diferente para nós, para que nós possamos aprender, sabe, que nós temos caminhos diferentes, para nós sairmos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e passarmos, sabe, a ter outros caminhos, como por exemplo agora, né, diante dessa pandemia, diante dessa situação que nós estamos passando. Eu sempre fui uma pessoa, particularmente sempre fui uma pessoa que sempre fala, eu não quero trabalhar em casa, trabalhar home office. Quando eu vi as pessoas falando, eu trabalho home office, tal, eu vou uma vez por semana, uma vez por mês, eu falava, isso deve ser muito chato, né? Eu não sirvo para home office. Mas, irmãos, nessa pandemia, Deus me colocou em home office. Confesso para vocês, os primeiros dias para mim foram difíceis, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de dar risada, sou comunicativa. E dos primeiros dias em casa, sozinha, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E assim, tinha uma amiga com a qual eu compartilhava isso bastante. E a gente conversava todos os dias e ela falava, força, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar saídas. Irmãos, e de fato foi verdade. Eu comecei a pegar um gosto por trabalhar em casa, por trabalhar home office. Deus começou a me dar, sabe, estratégias até da maneira de como eu conduzia o meu trabalho no escritório, como eu conduzir em casa, para ele ser mais produtivo, sabe, para ele ser mais rápido. E eu comecei a glorificar a Deus. E sem contar que com isso, irmãos, eu posso trabalhar o dia inteiro ouvindo louvor, ouvindo mensagens, coisa que no escritório eu não posso, porque eu estou num ambiente com mais pessoas. E aqui eu posso colocar meu som, ficar ouvindo e trabalhando. E realmente, irmãos, hoje eu falo para vocês, se você falar para mim, você quer voltar a trabalhar no escritório? Eu não quero. Porque Deus, nesse caminho todo, Deus me deu essa estratégia. E eu já até conversei e já pedi no escritório para eu ficar home office constante e foi aceita a minha proposta. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque eu tô me sentindo bem, tá me fazendo bem. E foi no momento do quê? De uma adversidade. De um dia para o outro, eu estava trabalhando, quando deu 5 horas da tarde, minha diretoria chegou e falou, a partir de amanhã ninguém vem para cá. Pode levar todo o seu material para sua casa, que a partir de amanhã você vai trabalhar em casa. Na hora foi um choque. Mas depois, irmãos, foi bênção para a minha vida. Então, muitas vezes a adversidade vem para nós, para nos tirarmos daquela zona de conforto, daquela zona que a gente está acostumado, sabe? Porque lá tinha tudo prático, porque eu tinha um rapaz de TI, eu tinha um rapaz de desenvolvimento, que eu precisava na hora, tá? Não, e tudo isso Deus moldou, que hoje, se eu preciso disso, irmãos, eu tô tendo o mesmo suporte do que eu tinha lá. Então, era só uma que era cômodo, né? Era uma zona de conforto, e Deus teve que movimentar, teve que acontecer tudo isso para eu ver que o home office tem seus benefícios. E assim, irmãos, tudo na nossa vida vai ter uma luta, a gente vai estar passando, mas a gente tem a certeza da vitória. Nas adversidades, irmão, nós descobrimos nossos dons e talentos, a gente descobre que a gente pode ser mais versátil, que a gente pode fazer além daquilo que a gente está fazendo num determinado lugar. A gente vê o quão versátil nós somos, irmãos, e quantos dons e talentos nós temos para colocar em prática. Sabe? E antes de tudo isso, irmãos, que esses dons e talentos estejam à disposição de Deus. Isso para mim tem sido muito importante, porque eu tenho tido mais tempo para aprender de Deus. Eu tenho tido mais tempo para me dedicar à obra de Deus. Sabe? E a gente pensa assim, como eu vou sair dessa luta? Nós vamos sair sãos e salvos, sem ser afligidos, irmãos. Tem lutas que nos afligem, que vêm para nos derrubar, para nos abater, mas o Senhor está sempre com a gente, irmão. E quando nós
vemos, sabe o que nós conseguimos enxergar na adversidade? Oportunidades, irmãos. Foi o que eu enxerguei. Eu enxerguei uma grande oportunidade nesse momento dessa pandemia, que para mim foi uma grande adversidade. Eu enxerguei oportunidades, irmãos, da gente transpassar barreiras, porque antes para mim era uma barreira. Quando falava de trabalhar em casa, eu nem me manifestava em tentar, porque eu não queria tentar, isso para mim era uma barreira, eu tinha colocado um bloqueio. E de repente veio, né? E a gente começa a enxergar além do impossível das nossas vidas, irmãos. A gente começa a enxergar muito além, aquilo que Deus tem para nós, né? É muito melhor. E assim foi com José, irmãos. Todas as situações que José foi passando, José foi enxergando oportunidades. José foi enxergando que Deus tinha o melhor. E José foi colocando os seus dons e talentos em práticas, e ele foi sendo abençoado. E ele foi recebendo de Deus graça, sabedoria, e diante dos homens achavam-se graça em José, porque Deus estava manifestado na vida dele, né? E claro que José, irmãos, ao ser vendido pelos irmãos com abatido, ficou, deve ter chorado muito. Sim, claro. Quando José foi para a prisão, se abateu? Se abateu. Sabe, mas sabe o que foi importante, irmãos? José nunca se deixou ser dominado pelo sentimento, por esses sentimentos de rejeição pelos irmãos, que poderia ter gerado nele uma série de coisas que hoje a gente sabe, né? A gente estuda, vê na psicologia o que um sentimento de rejeição causa numa pessoa, né? Mas José, ele não se deixou dominar por esses sentimentos. Ele sempre viu ali oportunidades. E quando ele estava na prisão, irmãos, ele não perdeu a oportunidade de mandar um recado ao rei. Quando José ali, o copeiro e o padeiro tiveram os sonhos, né? E eles estavam abatidos, tristes, e José foi até eles, e eles falaram que tinha tido um sonho, e José os interpreta. E quando José interpreta para o copeiro, ele fala para o copeiro: ó, quando você estiver lá, fala para o rei que eu estou aqui, pronto para voltar. Irmãos, José poderia ter ficado com raiva de Potifar, José podia ter gerado uma série de ressentimentos dentro dele, mas não, ele estava pronto para voltar. Esse foi o recado que ele mandou ao rei, né? E como os nossos são os planos, né? Os planos e projetos são nossos, mas o executar é de Deus. E José ainda precisou ficar ali naquela prisão, irmãos, por mais 2 anos. Imagina você, preso injustamente, ainda ficar 2 anos ali preso. Mas mesmo assim, irmãos, José não perdia a alegria, José não perdia o entusiasmo, José não perdia a oportunidade, sabe, de fazer o seu melhor. Tanto que o chefe dos carcereiros viu o que diante de José? Viu que José não havia culpa, viu que em José havia inocência, viu que em José havia honestidade, ele viu falta de culpa em José. E honestidade, uma confiança, irmãos, que José transmitia fora dos padrões normais. Então ali ele mostrou o mesmo zelo, irmãos, que ele tinha pelas tarefas que ele executava na casa de Potifar. Ele teve ali, quando o carcereiro colocou os serviços na mão dele, ele tinha o mesmo zelo pelas tarefas. E com isso ele ganhou a confiança. Então, o que acontece? José, diante das situações que ele passou, tantas situações difíceis, José não ficou parado ali esperando, o que será? Se fazendo de vítima, se fazendo de coitado. José, ele foi à frente, José foi à luta, José tinha fé, José tinha esperança. E ele não parava, ele continuava. E ele foi à luta pela vida. Ele não se desanimou, ele não se entregou, né? Pelo contrário, José, ele continuava trabalhando, fazendo o seu melhor ali, né? E ele não ficava reclamando, José não via, sabe, a palavra que você lê, a palavra em Gênesis, você vai ver que em nenhum momento José reclamou, José murmurou, José ficou falando: o que será de mim? Pelo contrário,
José, ele tinha uma visão lá na frente. José, ele tinha certeza do Deus que o pai dele tinha apresentado para ele. Ele tinha certeza que este Deus poderoso o livraria, que esse Deus tinha grandes coisas na mão dele. Só que acho que ele não esperava quão grande era o que Deus tinha para pôr nas mãos dele, irmãos. E aí o que acontece? De repente, Faraó tem um sonho e ninguém conseguia interpretar, e o copeiro lembra de José. Passaram-se 2 anos. É difícil, porque muitas vezes nós estamos na luta, nós estamos na guerra, e a gente quer que sim, que tudo passe logo, eu quero ouvir um sim logo, ou então um não logo, mas Deus fala para nós, espera. Irmãos, é muito difícil esperar. É muito difícil a gente ficar nessa condição de espera. Espera. Nós geramos ansiedade dentro de nós. Eu creio, sabe, assim, que José talvez tenha tido dias de ansiedade, claro. Eu acho que é natural de cada um. Mas ele soube ali esperar. Até o dia que novamente o seu dom começa, né? De interpretação de sonhos, né? E o que Deus vê em José, irmãos, quando Deus dá esses dons para José? Deus vê em José, irmãos, um homem maduro. Um homem que amava a Deus na luta, na adversidade, não importava a situação que ele estava, ele amava a Deus. Isso é maturidade cristã, isso é maturidade espiritual. José tinha essa maturidade, Deus vê isso em José. Um homem maduro, um homem formado, né? E que ele não se deixou dominar pelos sentimentos de amargura, de espírito, porque ele poderia muito bem, diante da situação, ter se sentido amargurado, ter se fechado, ter se revoltado, mas José não. José continuava, irmãos, assim, eu creio que José continuava com um sorriso no rosto. José continuava alegre, embora a situação dele estava difícil. E diante de tudo isso, Deus viu nele o quê? O amor. Ele amava a Deus, independente da situação. E mais uma vez José ganha confiança, irmãos. José interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó se alegra com a vida de José. E Faraó ganha, né? José ganha mais um voto de confiança ali na casa de Faraó. E Faraó, irmãos, coloca José. Aí vem a grande bênção na vida de José. Coloca José como governador do Egito. Abaixo de Faraó era José. E o Faraó, sabe, ele vê ali, a gente vê que José, ele não precisou fazer carreira política, ele não precisou fazer nenhum discurso, José não precisou falar nada. José não precisou entrar em defesa própria, porque Deus entrou em defesa de José. É assim nas nossas vidas, é assim nas nossas lutas, é assim na nossa adversidade. Deus entra em nossa defesa se nós estivermos posicionados, se nós estivermos sendo fiel a Deus. Se nós estivermos caminhando com Deus, nós não vamos precisar abrir a nossa boca, porque Deus fala por nós. E aqui, irmãos, José foi provado na vida e no trabalho. Mas ao saber usar um dom, ele mostrou que sabia governar. Ao mostrar os seus dons e talentos, irmãos. Irmãos, você está em casa. Quantos dons e talentos Deus tem colocado nas tuas mãos? O que você tem feito com cada um deles? Coloque em prática os seus dons e talentos. Esse tempo que Deus colocou você dentro de casa é para que você possa rever teus conceitos. Voltar ao início de tudo. Hoje eu ouvi esse louvor, como ele é lindo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Rever meus conceitos. Sabe, porque muitas vezes, irmão, nós estamos enterrando nossos dons e talentos, porque o nosso primeiro amor morreu. Nós precisamos reativar, acender a chama do primeiro amor no nosso coração. José mantinha essa chama acesa no coração dele. E isso, irmão, só fez com que José prosperasse. Só fez com que José tivesse bênçãos e mais bênçãos sobre a vida dele. E com isso Deus restituiu tudo para José. Nós vamos ver aqui mais para frente. Então, irmãos, esse
Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Está lá em Gênesis 41, 37 e 40. Irmãos, será que nós podemos ser achados assim, cheios do Espírito de Deus? Que onde nós passarmos as pessoas possam sentir a presença de Deus em nossas vidas? Então, e foi assim com José. E mesmo, irmãos, quando José se tornou governador do Egito, José não se tornou orgulhoso, José não se tornou um homem soberbo, José continuou humilde, José continuou sendo José. José foi fiel na prisão e no palácio. Então, irmãos, a fidelidade não importa onde você está. Não importa se é um lugar mais humilde, um lugar mais rico, mais assim, esplendoroso. A humildade de José. O executar do trabalho tem que ser o mesmo, irmãos. Não importa onde nós estejamos. O trabalho tem que ser o mesmo. E onde José colocava a mão dele, prosperava. E que assim seja, irmãos. Que aonde nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós trabalharmos, aonde nós pisarmos, aonde nós estivermos, nós possamos ser prósperos e aquele lugar possa ser próspero e que as pessoas possam reconhecer em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Que nós não estamos prosperando porque eu sou inteligente, porque eu sei mais ou porque eu sou melhor do que o outro. Não. Nós estamos prosperando porque há um Deus que age na nossa vida. Nós estamos prosperando porque há um Deus que vela por nós. Há um Deus a qual nós somos fiéis, ao qual nós honramos. Há um Deus acima da minha vida. E que aonde eu estiver, Ele vai estar comigo. Aonde estiver as plantas dos meus pés, o meu Deus estará comigo. Então, irmãos, e a recompensa por ser obediente e fiel e ter um coração limpo de todos esses sentimentos de inflamados, de contendas, de amarguras. Então, Deus começa o quê? A restituir tudo a José. Deus restitui a família a José. Né? O seu pai, o teu amado pai, José, e reencontra com seu pai. Então, quando há aquela fome no Egito, aquela fome na região, quem que socorre as cidades ali vizinhas? É o Egito, por quê? Porque José tinha estocado, José tinha interpretado o sonho de Faraó, e como ele interpretou, ele governou, ele agiu sobre o Egito. E com isso fez com que naquele tempo da seca, da fome, o povo do Egito não padecesse. E com isso os irmãos de José tiveram que descer ao Egito, irmãos. Agora você imagina quando José viu seus irmãos ali, frente a frente, vieram comprar mantimentos. Imagina, poderia brotar em José um sentimento de deixa eles morrerem de fome, não vou vender. Não, irmãos, quando José se mostrou para seus irmãos que ele era José, ele chorou, e ele chorou muito. E cada lágrima de José foi compensada por Deus. E todas as lágrimas que Deus recolheu de José, Deus transformou, irmãos, em alegria e em sorriso. Porque Deus trouxe toda a família de José ali. E eles habitaram no Egito, irmãos. Eles habitaram com José. Tiveram um lugar de honra, porque Faraó honrou a família de José. Pelo que José foi, pelo que José era, pelo que José representava para o reino de Faraó ali. A família dele foi honrada. Então, que a sua família seja honrada através da tua vida. Que a tua família, você seja reconhecido pelo seu caráter, pela sua fidelidade, pelo seu amor a Cristo. E que a tua família seja honrada através da tua vida também. Sabe? E nós estamos passando por dificuldades. É dolorido? É. Quem falou que seria fácil? Jesus nunca falou que seria fácil a nossa vida aqui. Nós teríamos lutas, sim, teríamos aflições.
Mas, irmãos, o bom de tudo isso é que nós não podemos fechar os nossos olhos e ver que, diante de toda essa situação, há algo bom para nós. Há algo bom para acontecer diante disso, irmãos. Há uma chance de nós crescermos, há uma chance de nós mostrarmos nossos talentos e a nossa sabedoria. Então, irmãos, nós, muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos mesmo, sabe, o que Deus tem feito, é nos colocar no banco de reserva. Sabe ali por que a gente está muitas vezes sentadinho ali no banco da reserva, irmãos? Sabe, para provar o nosso caráter, para provar nossa fidelidade, a quem nós servimos, a quem você serve. Nós não estamos na igreja para servir pastor, para servir irmão, nós estamos na igreja para servir a Deus. Nós estamos ali para servir a Deus. Pastores estão na igreja para servir a Deus. Nós estamos servindo a homens. Então, muitas vezes nós estamos sentados, Deus está nos colocando no banco da reserva para ver realmente a quem nós estamos sendo fiel, a quem nós estamos servindo. Então, isso prova o nosso amor com Cristo, o quanto estamos prontos para ouvir e entender a sua voz, o quanto nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Cristo, e a gente sabe que nem sempre a sua voz é mansa e suave, não. Sua voz às vezes vem sim para nós que dói porque o pai que ama repreende, o pai que ama repreende. E Deus é assim com as nossas vidas, Ele é um pai que nos ama, então Ele nos repreende. Então nem sempre a sua voz vai ser mansa para falar conosco, muitas vezes vai vir sim, vai doer, vai falar para você, senta aí no banquinho de reserva e espera, como José esperou lá na prisão 2 anos. E nós temos que saber, irmãos, nós temos que saber discernir a voz do Espírito, nós temos que saber discernir a voz de Deus, nós temos que saber ouvir e obedecer, irmãos, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. E assim foi José. Como nós temos nos comportado diante das adversidades? Olha o exemplo de José para nós. Será que tem algo diante das minhas adversidades que eu posso comparar, que eu estou agindo como José, que eu estou sendo fiel, que eu estou esperando e que eu estou praticando tudo aquilo que eu aprendi da palavra de Deus ao longo da minha caminhada com Cristo? Então, irmãos, que nós nessa noite possamos ficar atentos ao que Deus em Cristo Jesus está nos ensinando. Vamos ficar atentos ao que Deus, através de Cristo, quer nos ensinar, para que nós não percamos de vista, sabe? Para que nós não podemos perder, irmãos, esta oportunidade que está surgindo a cada dia na nossa caminhada. Cada dia na nossa caminhada há uma oportunidade diferente. Deus tem colocado oportunidades para nós, que nós não deixemos passar desapercebidos, mas que nós possamos, irmãos, estar atentos e usufruir de cada oportunidade, que cada oportunidade venha fazer de nós uma pessoa melhor, venha fazer de nós pessoas que amem verdadeiramente a Cristo, pessoas que, independente da situação, nós possamos permanecer firmes e fiel àquele que nos salvou, àquele que nos amou, que o nosso amor possa ser maior do que qualquer situação, que o nosso medo não seja maior do que o nosso amor, que o nosso amor possa ser intransponível. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos nessa caminhada com Cristo a cada dia aproveitar as oportunidades e colocar em práticas os dons e talentos que Deus tem dado na tua vida. Então, essa oportunidade é o momento de você colocar em prática dons e talentos. Coloca. Mesmo aqueles talentos que você enterrou e você sabe quais são. Que neste momento de luta, de adversidade, muitas vezes de tristeza, que os seus dons venham florescer na tua vida, os teus talentos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Até domingo, que Deus nos abençoe no nosso culto. Nós possamos estar novamente aqui, nos encontrando, para juntos adorarmos e bendizer o nome desse Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente e que quer o melhor para nossas vidas. Deus abençoe,
Obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus os guarde. Fiquem na paz do Senhor. Que a paz que excede todo o nosso entendimento venha invadir a tua casa, invadir o teu lar nesta noite, trazendo sobre você todo o refrigério que a tua alma precisa, que a tua família precisa. Eu não sei qual é a situação da tua família hoje, mas Deus sabe e Ele fala para você que Ele tem novidades para você. Deus tem grandes oportunidades, Deus tem novidades, Deus tem algo novo para a tua igreja, irmãos. Quando tudo isso passar, haverá um reavivamento. Haverá em nós, irmãos, algo muito diferente que nós vamos valorizar mais. Então, que nós possamos amar uns aos outros, realmente, como a Bíblia fala, né? Como o primeiro mandamento, amai o teu próximo como a ti mesmo. Que nós possamos amar mais, que nós possamos buscar mais, que nós possamos trazer a vida de José para a nossa vida como um exemplo. E que a cada dia Cristo apareça em nós. Diminua eu e apareça Cristo, porque a minha vida é para a honra e para a glória do Senhor. Deus te abençoe, um grande beijo, muitas saudades, fiquem na paz do Senhor e que essa palavra, assim como falou ao meu coração, Pai, venha falar ao coração tenha falado com os meus irmãos, Pai, que eles recebam a paz de Cristo, que eles recebam o amor, Senhor, que receba sobre a vida deles, ó Pai, aquele que está passando por luta, Pai, seja uma enfermidade, Senhor, seja uma luta financeira, material, seja qual for a luta, Pai, nesta hora, Senhor, que o Senhor dê ali, Senhor, visão, que o Senhor dê agora, Senhor, graça, sabedoria, Senhor, para cada um, Senhor, para que nós possamos ver as oportunidades nessas lutas, ó Pai, e sairmos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, um grande beijo.